Oi, queridos, tudo bom? Vim aqui hoje para falar com vocês, compartilhar método CIS. Acho que todo mundo já ouviu falar, alguém ouve e fala assim, gente, mas o que é isso? Método CIS é treinamento de inteligência emocional. Eu participei recentemente, também não tinha exatamente ideia do que aconteceria e eu vim compartilhar com vocês detalhes para vocês terem informações e se sentirem vontade de darem lugar. Eu acho que vocês vão sentir. Então vamos lá. Método CIS. O que seria esse método CIS? Gente, método CIS nada mais é do que um treinamento de inteligência emocional. E aí tem essa sigla aí, né? Por quê? CIS. Na verdade, nada mais é do que coach integral sistêmico. Porque diferente de outras empresas que trabalham também com essa questão do coaching, a forma da FebraCIS é ver como um todo. Porque assim, não existe sucesso em nenhuma área da vida, profissional, saúde, relacionamentos, performance esportiva, enfim, não existe sucesso na vida sem a inteligência emocional. E parece assim estranho, mas é real, porque a nossa vida toda é conduzida e direcionada por conta dos nossos comportamentos, coisas que a gente nem imagina. Mas deixa eu explicar. Então, quando a gente faz a inscrição, existem duas opções. Não, existem três opções, mas eu vou explicar do método CIS que eu participei, porque assim, tem o método CIS global, que foi o que eu participei, e tem o método CIS presencial. Qual que é a diferença deles? O método CIS presencial é que, tipo, Paulo Vieira vai estar lá no palco e você vai estar no mesmo ambiente que Paulo Vieira, que é o líder, junto com os demais palestrantes. Então, você vai estar pisando no mesmo ambiente que eles. Geralmente, evento enorme. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mil pessoas. Já o global, já é dentro da FebraCIS, que tem algumas filiais em determinados estados. Tem a empresa FebraCIS, que é a empresa deles. E aí dentro da empresa tem a sala, que comporta algumas pessoas. Então, um número menor de pessoas. E aí a gente tem toda as aulas, tudo aquilo que ocorre presencial, passando na tela. Que foi que eu participei e confesso que eu super curto, porque como é uma sala menor, um número de pessoas menor, a gente acaba gerando uma conexão maior. Lá quando é muita gente, é mais complicado para gerar qualquer tipo de conexão. Então, fiz a inscrição, inclusive não tem sempre, então eu fiz agora, eu participei dos dias 1, 2, 3, 4 de junho. São 60 horas de treinamento intenso. E assim, tem horas para começar, mas não tem muito horas para terminar. Mas tem, mas não tem. É bem intenso, mas vale muito a pena. E assim, você é livre, né? Que 60 horas tem que ficar lá sentada forever. Não, tem horário para intervalo, para se alimentar. Você é livre, quiser levantar, quiser chegar mais tarde, fica a seu critério. É você que vai perder. Quem chega mais tarde ou quem sai mais cedo, que perde. Embora sair mais cedo nunca é viável, deixa eu explicar. Quando a gente faz a inscrição para participar, a gente chegando lá, a gente vai ganhar a apostila, né? Que a gente tem as atividades, inclusive. Vamos ganhar uma caneta que eu amei, essa caneta super gostosa para escrever, amei. O crachá, então aqui, ó, meu nome, Cláudia Leite, aí eu coloquei, aí tá aqui, ó, método global, que foi o que eu participei. Coloquei junho de 2023 e tem as pulseirinhas. E aí as pulseirinhas, qual que é o mistério das pulseirinhas? Todos os dias, eu fui, ó, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Quem fica até o final ganha a pulseirinha com alguns dizeres. Ó, primeiro dia, eu sou autorresponsável, eu posso mais, eu posso muito mais, que é a mesma pulseirinha do dia 2. A pulseirinha do dia 3, eu sou campeão. E a pulseirinha do dia 4, yes, 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 yes. Aí eu não tenho como explicar detalhes da pulseirinha, o significado, só indo participando para saber. Mas quem fica até o final ganha as pulseirinhas, né? Então o kit é esse: crachá, caneta, apostila e as pulseirinhas. Claro que quem vai presencial tem outras possibilidades para você ficar mais à frente, para você ter outras possibilidades. Mas eu vou explicar aqui de uma forma geral. Então, vocês entenderam que é um treinamento de 60 horas de inteligência emocional. E por que fazer treinamento de 60 horas de inteligência emocional? Porque tem gente que já acha que é balela, tem gente que fala, ai, coach, essas coisas aí, tem gente que não gosta, que tem preconceito, tem preconceito. O povo tem bastante coisa, né? Então eu vou tentar explicar para vocês. Tentar não, vou explicar de acordo com
a minha vivência e experiência, eu gosto de compartilhar, e também porque eu já venho compartilhando diversos assuntos em que envolve esse treinamento aqui no meu canal. Falei de crenças limitantes, falei de autoestima, de autoimagem, falei de questões minhas que estavam paralisando a minha vida e por isso que eu resolvi dar uma guinada, uma mudada. E aí, mesmo tendo todo esse conhecimento que eu já venho tendo, mergulhando através de leitura, através de cursos, imersões, por que eu quis fazer o método CIS? Gente, quanto mais a gente toma posse, a gente se apropria de conteúdo bom, é melhor para a gente consolidar, de fato. Porque assim, quanto mais você repete algo, mais consolidado fica. Então, se eu tenho algumas questões que eu estou estudando, e aí se eu ouço, compartilho com outras pessoas, vejo outros exemplos, cada pessoa tem uma forma de explicar, de se posicionar, então é interessante porque o Paulo vai falar de um jeito, outras pessoas vão falar de outro jeito, mas é a mesma coisa de formas diferentes. Então, quanto mais eu mergulhar nisso, melhor. Então, para mim, super valeu a pena. São assuntos que sim, eu já venho estudando, porque envolve essa questão da mentalidade, crenças limitantes, essa questão de repetição de padrões. Então, assim, é tudo que eu já estava vendo, que eu já vinha estudando, que eu já vinha experimentado, mas de uma forma muito intensa, de uma forma muito forte, de uma forma assim, ai, maravilhosa. Eu super recomendo, eu acredito que todas as pessoas no mundo precisam fazer. E é interessante que eu fiz o meu primeiro método CIS, mas conversando com o pessoal, tinha gente que estava lá no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Então, assim, cada vez que você vai fazer o método CIS, sempre vai ter uma chavinha diferente que vai virar na sua mente, na nossa mente, porque a gente tá sempre mudando, a gente tá sempre em constante evolução, e que bom. Então, a Cláudia de hoje, daqui 3 meses, já vai ser outra. Se eu for, com certeza eu vou absorver coisas que eu não absorvei, que eu não absorvi, não absorvi na primeira vez. Vocês entenderam, né, queridos? Então, aí tem a apostila, aí fala de inteligência emocional. Vou ler alguns trechinhos aqui para vocês entenderem um pouquinho. Então, o que é inteligência emocional? Eu vou ler aqui o que tá aqui, porque que eu achei bacana. Porque todo mundo fala, é ter controle, é ter as emoções, não sei o quê. Então, assim, todas as emoções são legítimas e necessárias. Inteligência emocional acontece quando usamos as emoções certas, na circunstância certa, com a intensidade certa. Porque assim, tem horas que você vai ter vontade de chorar. E tá tudo bem você chorar. Mas você precisa saber se a ocasião é permitida e se é na intensidade certa. Não dá nem como você abrir um bueiro, né? Mediante uma demissão, por exemplo. Chorar litros ali. Não tem como, né? Então a gente tem que ter esse controle. É isso que é a inteligência emocional. As emoções são todas legítimas, ok, mas a gente precisa saber controlar, saber utilizar a emoção certa, na circunstância certa, né, no contexto certo, com a intensidade certa. Então, a inteligência emocional é isso. E parece tão simples, mas não é. Porque quando vem a situação, aí que a gente vê... Aí que a gente vê, não, aí que às vezes a gente não vê pessoas que se consideram tão racionais. Eu até já compartilhei aqui em vídeos, que eu falei assim, gente, eu me acho uma pessoa super racional, super razão. Aí quando a gente vai estudando subconsciente, inconsciente, a gente vê que tem várias questões, desde o ventre da nossa mãe, questões da infância, que são implantadas, que são programadas na nossa mente, e a gente só vai percebendo conforme a gente tem determinados comportamentos, a gente fala, acho que eu não sou racional não, eu sou emoção. Todos nós somos, gente. Não adianta a gente querer se enganar. Eu já tentei me enganar e já aceitei que todos nós nossos resultados têm a ver com a forma que a gente age, os nossos comportamentos têm a ver com a nossa emoção. Então, compartilhando algumas coisinhas para vocês ficarem com vontade. É muito bom. Como eu posso colocar? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho, eles vão falar um pouquinho das narrativas internas que a gente tem. A gente tem, tipo, meio que o anjinho e o diabinho. Quantas vezes a gente tem algumas questões e internamente fica aquelas vozes, ai, você não consegue, você não pode, você não é, você não tem, você não faz, não vai dar certo, não vai conseguir. Essas vozinhas, essa vozinha que fica, e aí por conta muitas vezes dessa vozinha, a gente não faz, a gente não vai e a gente não acredita. Fala muito da questão da autorresponsabilidade, eu acho até interessante, ó. Autorresponsabilidade é o entendimento de que você é o único no comando da sua vida. E se sua vida não está onde você gostaria, você é o único responsável pelas omissões e caminhos e escolhas erradas. E a gente às vezes fica pensando assim,
mas eu sou responsável por essa vida aqui. Eu não queria estar com isso daqui, eu não queria estar nesse emprego, eu não queria estar nesse casamento, eu não queria estar nessa situação, nessa pobreza, não sei o quê. Somos responsáveis. É ruim, mas é bom, porque assim, a gente descobre que a gente é responsável e a gente fala, gente, mas como assim eu sou responsável por isso? Eu atraí isso pra minha vida. Só que se a gente é responsável, a gente pode mudar. Então vamos pensar por esse lado. Sim, nós somos responsáveis, então a gente pode alterar. E essa é a ideia. Nós temos várias crenças limitantes instaladas aqui no nosso programa, que é o nosso cérebro maravilhoso. Desde o momento que a gente tem lembrança, desde o momento que a gente estava no ventre da nossa mãe, coisa que a nossa mãe sentiu, ouviu, falou, foi pra gente, foi lá pra nossa aqui, ó. E a gente foi crescendo e nossos pais também com as experiências e vivências deles, de acordo com o que eles experimentaram, foram passando pra gente. E aí foi criando. Deixa eu até compartilhar aqui algumas partezinhas com vocês, ó. Como plantamos nossos resultados? Comportamentos e comunicação, pensamentos, sentimentos. Então, como saber se o que você está plantando tá ok? É só olhar seus resultados. Como está a sua vida financeira? Como está seus relacionamentos? Seja amoroso ou seja inter e intrapessoal. Como está a sua saúde física e mental? Aí você olha os resultados. Quem sou eu para estar falando? Olhou os resultados, tá legal? Então tá plena. Olhou os resultados, não tá legal? Tá infeliz, tá insatisfeita, comendo desesperadamente, ansiedade, depressão, enfim, vários sentimentos? Tá ruim, aí precisa melhorar. Aí eu acho até engraçado que ele fala assim, ó, cada um tem a barriga que merece, cada um tem o patrimônio que merece. E é bem isso, tudo na vida tem que pagar o preço, gente. Não existe nenhum tipo de vitória, nenhum tipo de troféu sem pagar o preço. Todos nós precisamos. E aí, até para ficar de fácil entendimento, se você quer ter um corpo legal, você vai precisar o quê? Se alimentar bem, ou seja, dizer não para muitas coisas, renunciar a muitas coisas e dizer sim para coisas saudáveis, para hábitos saudáveis, se exercitar, dormir bem, para você adquirir aquele corpo. É fácil? É desafiador, mas é possível. Depende de nós, né? E olha só que eu achei bem interessante, ó, como tentamos mudar as pessoas e disfarçar nossos erros através criticando, reclamando, culpando, vitimizando, se justificando, julgando. Então, se a gente tem um desses itens aqui, é a gente tentando disfarçar os nossos erros. Aí a gente que quer disfarçar os nossos, a gente olha pro outro, julga o outro, culpa o outro. A gente conhecer a gente é rir pra não chorar, né, queridos? Ainda bem que a gente pode mudar. E aí, como eu posso dizer? A gente vai falando aí, ele fala de crenças e... Crença, gente, é o negócio. Que aqui, ó, crença é toda a programação mental, sinapses neurais, adquirida como aprendizado durante a vida e que determina os comportamentos, as atitudes, os resultados, as conquistas e a qualidade de vida, que é aquilo que eu falei, os resultados. Todas as experiências vividas ao longo da vida, principalmente durante a infância, são aprendidas pelas pessoas em forma de aprendizados. Aí vem aqui para exemplificar. Então, experiências geram memórias. Então, a experiência passou, só que ficou a memória do que ouviu, sentiu. E aí, para isso que a gente ouviu, sentiu, para essa memória, a gente dá um significado, né? A gente dá um significado para a experiência. E além do significado vem o sentimento. Nossa, quando eu lembro de tal situação, que sentimento que eu tenho? Raiva, tristeza, vergonha, culpa, medo, desespero, alegria. Aí você vai dar um nome para um sentimento. Dor, né? E aí então, experiência, memória, significado, sentimento, vem as crenças, que é aquilo que são programas mentais que regem comportamentos e resultados. E aí, para mudar, é necessária a reprogramação mental. É possível? Sim, é possível. E é isso que a gente vai estar aprendendo por lá. Então, a gente vai mergulhar em muitas coisas. A gente tem várias... O Paulo fala bastante, que é o líder, mas tem a esposa dele também, que tem um momento maravilhoso. Não é só para mulheres, é para homens também. Ela se rasga bastante, ela fala bastante dela, porque eu tenho aprendido isso. Quanto mais você compartilha suas vulnerabilidades, mais você gera conexão, faz sentido para as pessoas, é assim, surreal. Chorei 300 litros? Chorei. Mas assim, é um momento de perdão, porque você tem um momento lá que você meio que entra em hipnose. Eles não falam hipnose, mas hipnose, gente, é que o pessoal acaba assustando demais. Hipnose nada mais é do que foco e concentração. Tá assistindo filme, tá assistindo série, tá dirigindo, tá focado no estudo? A partir do momento que você tá focado, você tá hipnotizado.
E perceba que é você, ninguém mandou você dirigir, tá focado lá, estudar ou tá assistindo um filme. Tanto que quando você tá assistindo um filme, assistindo uma série, por que que você se emociona? Por que que você fica com raiva? Por que que você tem os sentimentos que aquela cena demonstra? Porque você tá hipnotizado, você está focado. Então a gente tem uns momentos lá onde a gente fecha os olhos, onde a gente se posiciona sentadinho e aí vai falando algumas coisas, a gente vai imaginando. Então a gente que participa, quem não quiser participar não participa, mas aí não vai ter a cura, a libertação, essa é a ideia que todos nós precisamos. Então a gente vai na nossa infância, a gente visita a nossa infância, pede perdão pra mãe, pra pai, a gente se perdoa, porque a gente também precisa se perdoar. Muitas conexões, então a gente acaba gerando conexões, compartilhando, tudo a gente compartilha, isso é muito bacana, porque a gente vê, tá todo mundo no mesmo barco. É que às vezes fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa pra arrumar, pra transformar, e aí a gente vai vendo que tá todo mundo no mesmo barco. Então fala de neurociência, fala de física quântica, dão vários exemplos de consciência, zona de conforto, fala da importância de crescer, de contribuir, a gente tem testes, a gente faz, a gente responde, então é um treinamento muito intenso e com muita prática, não é simplesmente ficar lendo e ouvindo, não. Leu, ouviu, teve exemplo, vai fazer, aí a gente vai pra prática, aí vai e compartilha. Então assim, não tem como dormir, é bem dinâmico, fala muito da questão também da gratidão, tem música, tem dança. Gente, é um tipo de treinamento que eu acredito que todas as pessoas precisam. Foram casais, foram pais e filhos, foram pessoas solteiras, foram pessoas sozinhas como eu, foram amigos, foram amigas. Então, assim, é um treinamento essencial para todas as pessoas. Eu saí de lá transformada e a gente sai meio assim, com várias questões, preciso mudar, preciso fazer, a gente sai com uma agenda pra gente, de fato, programar. Só que assim, eu também entendo que não adianta a gente querer abraçar o mundo, que o mal das pessoas, nosso mal, é muitas vezes, não faço nada e agora eu quero fazer tudo. Vamos aos poucos, então não beber água, vamos começar a fazer uma agenda programada de acordo com o que a gente consegue, porque muitas vezes a gente quer se comprometer com tanta coisa, não faz nem o básico. Eu já vinha fazendo algumas coisas e vou acrescentar, vou começar a partir da semana que vem, porque o método CIS terminou no dia 4, no domingo, mas na verdade terminou 6 da manhã, que já era segunda. E aí você chega meio assim, meio aéreo, hoje é quinta-feira, tô gravando na quinta pra ir pra vocês amanhã na sexta. Mas assim, super indico. Vocês precisam ter essa experiência surreal, maravilhosa, intensa. Vai abrir agora para agosto. Fica a dica. E o melhor, eu não sabia disso. Como vai abrir para agosto, se você comprar por agora, junho, você vai pagar mais barato do que quando estiver perto. Então fica a dica para vocês darem lugar e comprar mais barato. Gente, é maravilhoso. Todas as pessoas merecem esse treinamento. Quero que toda a minha família, todos os meus amigos, eu quero que toda a humanidade, que todo mundo tenha a oportunidade de experienciar, de vivenciar o método CIS, esse treinamento que é assim, surreal, independente de religião, tá, gente? Às vezes, sim, eu sou cristã, mas é independente de religião, porque todo mundo tem emoção, todo mundo tem sentimento, todo mundo tem trauma, todo mundo tem crença, todo mundo tem todas essas coisas que eu falei pra vocês. Então, assim, é de extrema importância você dar lugar pra se conhecer, pra se permitir, pra se perdoar, pra viver uma nova vida. Assim, é maravilhoso. E aí manifestem aqui quem já fez, quem não fez, quem ficou curioso, quem tem mais alguma dúvida, pode manifestar, curte, comenta, compartilha. E é isso, queridos. Gratidão, tamo junto, método CIS, adorei. Tô assim, ó, me achando, né? Caneta maravilhosa. Eu adoro um kit, eu sou dessas. E agora tô intensa, estudando, lendo de novo, me programando, intensificando, porque eu tenho pensamentos assim de milhões.